Então vamos começar já uma rodada de análises aqui sobre os 1.000 dias de Jair Bolsonaro. É óbvio que a oposição, mais uma vez, só viu defeitos, só viu problemas e tenta esconder que foram 1.000 dias sem denúncias de corrupção no governo federal. Eles vêm sempre com aquela conversa de Queiroz, de rachadinha, comprou vacina atrasada, essas narrativas todas que a CPI andou plantando aí, mas nada comprovado, não tem um único caso de corrupção no governo federal, e eu sempre fico lembrando os governos recentes aí que a gente teve, governo Dilma especialmente, era, sei lá, a cada 2 semanas caía um ministro, era toda hora ministro envolvido em corrupção, quando não se falava em funcionários de mais baixo escalão, né? Então, Paulo, acho que vou começar com você, que é o nosso comentarista convidado do dia. O que você destaca, o que te chama a atenção nesses 1.000 dias de governo Bolsonaro? Bom, é um governo que tem alguns avanços importantes, mas menos avanços do que a gente gostaria que ele tivesse, né? Vamos começar pelo lado bom. Essa questão de corrupção tem um perigozinho nessa narrativa de que o governo não teve caso de corrupção, não teve caso de corrupção. Eu acho que mais importante é dizer que o governo mudou a lógica de funcionamento do governo federal. Então, a lógica de funcionamento do governo federal não é mais uma lógica baseada na corrupção. É possível que a gente tenha casos de corrupção dentro do governo? Claro que é possível. É possível. Você tem vários ministérios, você tem várias secretarias, você tem uma quantidade de patrimônio sob gestão gigantesco. Até uma empresa que tivesse esse tamanho poderia ter casos de corrupção. Mas ninguém pode dizer que o governo Jair Bolsonaro é um governo cuja lógica, cujo objetivo final, o fim do governo é abastecer uma máquina de corrupção como era do governo PT. Os governos do PT utilizavam todos os ministérios, todas as estatais, todos os órgãos do governo tinham um propósito específico: abastecer de corrupção o partido político, o projeto de poder, a esquerda no mundo, né, na América Latina e no mundo. Essa era a lógica de funcionamento do governo PT. E hoje a gente não tem mais essa lógica. Essa lógica foi modificada. O governo pode ter casos isolados de corrupção, a gente pode vir a encontrar casos isolados de corrupção, mas essa certamente não é mais a lógica do governo. Isso traz alguns problemas. Um dos problemas, e o problema mais forte, mais fácil de ser identificado, é que há uma mudança na dinâmica de relação entre os poderes. E esse, para mim, é o grande marco do governo Bolsonaro, uma relação esgarçada e difícil entre os poderes. Por um lado, você tem um legislativo que estava absolutamente acostumado com essa lógica antiga de corrupção, ele estava viciado nessa lógica antiga de corrupção e de um fisiologismo que não era o fisiologismo tradicional que você tem em qualquer república e que faz parte do sistema presidencialista brasileiro. Você tinha um parlamento que estava viciado em toma lá da cá, mas com propina, com pichuleco, enfim, com a lógica que era a lógica do PT. E você tem um judiciário que a gente tem que lembrar que, principalmente no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão do judiciário, né? É a esfera do judiciário que mais interage com o governo federal, com a enormidade, a imensa maioria dos ministros nomeadas por aquele governo do PT e sabatinada por aquele Congresso que estava acostumado, por aquele Senado que estava acostumado com aquela lógica. Por outro lado, o governo federal não se ajudou. Entrou numa lógica no primeiro ano de governo muito combativa, muito ruim, e eu acho que houve um meia-culpa nesse meio do caminho. A palestra do Rafael Nogueira, até no CIPEC, fez essa meia-culpa de que a direita entrou muito combativa, achando que ia botar tudo debaixo do braço e ia dar jeito no Brasil, aqueles ânimos de campanha onde não há composição, ninguém cede 1 milímetro e tudo é briga. E essa não é a lógica de um governo republicano. As pessoas aos poucos foram percebendo que não bastava ter a presidência da República quando você tinha um Congresso que foi eleito, seja lá com todos os defeitos do processo eleitoral brasileiro, o Congresso foi eleito e o governo, e ninguém queria um presidente ditador. A gente quer um presidente que dialogue com o Congresso. E eu acho que a lógica inicial do governo federal foi excessivamente combativa, muita treta, muita confusão desnecessária. No segundo ano, a gente teve o mundo parou, não foi o Brasil que parou, o mundo parou por conta de Covid,
Foi um ano que, ainda assim, algumas reformas importantes foram aprovadas no Brasil, mas não tantas quanto a gente gostaria. E no terceiro ano, quando a gente achou que finalmente a coisa ia funcionar, o governo fortaleceu a sua composição dentro do Congresso, fez a aproximação e a composição com o Centrão, abandonou o discurso de que ia resolver o Brasil sozinho. Quando chegou esse momento, graças ao nosso STF, a gente teve a questão da CPI da Covid. E isso foi um desastre, porque desde então a pauta política brasileira vem sido dominada por uma CPI que não apurou absolutamente nada, não levantou absolutamente nada, só custou uma fortuna para o brasileiro, não só pelo custo de manutenção da própria CPI, mas como o custo de oportunidade do Brasil, que está parado discutindo coisas que não precisavam ser discutidas, porque, enfim, podiam ter sido tratadas pelas instituições normais da República. Agora, o outro ponto que eu quero chamar a atenção nesse governo, e eu acho um ponto muito importante, que tem a ver muito com o que a gente está fazendo aqui, foi o jornalismo. Eu acho que foi um governo onde o jornalismo profissional realmente morreu de vez no Brasil. Nos Estados Unidos, esse processo de suicídio do jornalismo ele começa em 2016 com a eleição do Donald Trump, mas no Brasil, já no processo de eleição do presidente Bolsonaro e muito mais posteriormente, após a eleição do presidente, todas as linhas éticas do jornalismo foram cruzadas. A pauta da grande mídia passou a ser exclusivamente o que a gente pode botar hoje no jornal para massacrar o Bolsonaro. E eu acho que um grande exemplo disso, talvez o exemplo mais icônico disso, seja o Jornal Nacional. Um jornal que, se 4 anos atrás, tivesse a postura editorial que está tendo hoje em dia, onde os âncoras viraram basicamente comentaristas de opinião, onde todas as notícias são carregadas, não mais de viés, mas com objetivo puro de difamação e de militância política. O Jornal Nacional, ele era, originalmente, ele era ainda, sempre teve viés, sempre teve problemas, sempre foi um jornal problemático, mas ele era meio que um exemplo para todos os jornais do Brasil, em termos de apuração. As matérias eram melhor apuradas, o texto era melhor escrito, os jornalistas buscavam manter ainda alguma aparência de isenção, e tudo isso foi rasgado. Outros grandes totens da imprensa, como a Folha de São Paulo, o próprio Estadão, que era um jornal conhecido como um jornal liberal, com uma postura mais de centro, rasgou todas as suas linhas e se tornou um jornal de pura militância. Então, se eu for além de todo esse histórico do governo Bolsonaro, eu acho que o que marca para mim esses 1000 dias de governo é o quão evidenciada ficou a morte do jornalismo brasileiro, e que tristeza, o quanto isso entristece e faz mal para o Brasil.